Bia Kicis afirma que parlamentares europeus estão dispostos a condenar a censura no Brasil. A queridíssima parlamentar Bia Kicis participou da comitiva brasileira que foi para a Europa esta semana para fazer uma série de reuniões com diversos parlamentares e membros da política europeia para divulgar a situação do Brasil na esteira do ariete do Elon Musk, né, que revelou muita verdade para muita gente no mundo. Então, tá aí. Eu vou começar com um comentário da Karina Michelin, por favor. Está sendo fundamental esse trabalho dos parlamentares para divulgar realmente o que está acontecendo dentro do Brasil, porque isso precisa ser comunicado. Porque isso a gente sabe muito bem, né, professora? A gente já vem falando sobre isso, o Diogo, o Rafael, todos aqui presentes que nos acompanham há muito tempo, sabemos que isso faz parte de um plano global, né? Essa censura e tudo que vem sendo aplicado desde o início da pandemia, isso faz parte de todo esse projeto arquitetado aí para a humanidade. E tem que partir de algum lugar do Ocidente. O Ocidente sempre foi considerado o lugar das democracias e das liberdades, exceto em alguns países aí da América Latina, que são países ditatoriais, tirânicos, que é o caso da Venezuela, Cuba e os arredores aí. Então, o que a gente observa é que esse plano vem sendo construído, vem sendo feito, né, de forma sutil na Europa, mas no Brasil vem sendo feito um laboratório social, que é isso o que a gente pode definir nesse momento, observando todo esse jogo que vem sendo construído e feito, que a gente está analisando através dos fatos, não das palavras, mas dos fatos. Palavras são muitas, né? As narrativas são muitas, os rótulos e as propagandas são muitas, mas as propagandas não condizem com a realidade. Você pode observar que o Alexandre de Moraes ele sempre faz o seu discurso baseado no discurso do ódio, na misoginia e na homofobia e tudo mais, né? Que isso tem que ser controlado nas redes sociais, mas isso não passa de um subterfúgio para ter realmente o que eles querem, que é a censura. Inclusive, essa lei que se chama aqui na Itália, que passou, na Itália não, na União Europeia, que eles falaram sobre essa lei, foi muito discutida aqui, e na verdade as pessoas aqui, os europeus, não aceitaram, não engoliram isso muito bem, que é a famosa Digital Service Act, que isso foi aprovado já através da União Europeia, de Ursula von der Leyen, com todos os globalistas, já no dia 25 de agosto de 2023, do ano passado. Isso começou esse ano a mais ou menos entrar em vigor, tanto é que o Elon Musk também foi atacado aqui na União Europeia porque ele não aceitava determinadas cláusulas e diretrizes dentro dessas novas leis, dessa nova lei aqui contra a censura. E o que acontece? Aqui na Europa é muito difícil você falar em censura dessa maneira, porque os europeus eles não vão aceitar muito bem isso, não vai ser tão fácil. Então, para onde que eles vão ter que ir? Vão ter que ir para um país da América do Sul para tentar fazer isso. E tem que ter um capanga que faça, né? Tem que ter alguém do mal ali que introduza esse sistema goela abaixo da população. E é isso que a gente vem assistindo aí no Brasil através do personagem, dessa figura colocada aí por alguém, né, para executar o trabalho sujo. E esse trabalho sujo vem sendo feito. Então, o que vem sendo denunciado nos Estados Unidos e também na União Europeia é de extrema importância, porque isso mostra realmente quais são os efeitos devastadores do que está acontecendo, do que eles queriam implementar e que não foi implementado ainda. Mas se isso não for parado no Brasil agora, nesse momento, e se isso não for colocado aí no radar do mundo e nos olhos do mundo, como está sendo feito através dos olhos do Elon Musk, que tem mais de 180 milhões de pessoas que seguem ele, sobretudo todos os chefes de Estado do mundo, isso não teria acontecido. Vamos ver, o duelo ainda está em andamento. O que vai acontecer ainda não sabemos definitivamente, porque o jogo é bruto. Maravilha, Karina, muito obrigado. Eu vou chamar o Rafa Sanzio para o comentário. Por favor, Rafa. Olha, o que a gente tem que observar a respeito de tudo isso? Tudo isso são conflitos de interesses, tudo isso são agendas. Só que a gente tem que se adaptar, como bem a Karina disse, à agenda que é mais importante, que nos proporcione a liberdade.
Se a gente for entrar no campo filosófico de que a gente vive numa ilusão, e a gente pertence a essa situação, né? A gente pode até denominar isso sobre o cosmos, enfim, não vem ao caso. Só que é importante a gente usar esse momento em prol do nosso próprio benefício. Por quê? Quem já assistiu aqueles Jogos Vorazes sabe do que eu estou falando, sobre aquelas zonas onde eles vão lá, fazem determinadas experiências, tiram lá o guerreiro dali, fazem toda aquela experiência que a gente conhece. O Brasil é assim, passa boi e passa boiada. Agora, por exemplo, o Moro saiu da Berlinda lá, né? Porque, como o Papini falou ontem, o Moro é um peso morto. Ele não serve absolutamente para nada. Só que ainda vão tentar. Tem o Jorge Seife, tem outros senadores que eles vão tentar caçar. Se eles conseguirem caçar mais um senador, pronto. A porteira foi aberta. E essas coisas têm acontecendo ao longo do tempo. Aconteceu com o Daniel Silveira e, consequentemente, vai acontecer outras coisas se não for bloqueado. Se não for bloqueado essas coisas. Referente à União Europeia, como bem a Karina sabe, a União Europeia é repleta de comunistas socialistas. Porque a Lidia até falou que a União Europeia, todo mundo é socialista. Por que será? Quer dizer, aqui na Europa o socialismo impera. Por que será que isso impera? Será que é porque os impérios, o Império Britânico, a Coroa Espanhola, na Holanda e outros países, será que é porque essas ideias não são armas contra o próprio povo, onde o povo vai ficar alienado, ele vai querer dividir as coisas ao invés de buscar e se tornar muito mais forte, como foi no passado, mesmo na época do feudalismo, a Europa, ela não era... o senhor feudo, ele não tinha poder completo. Diante da lei, ele tinha um poder sobre as pessoas, mas na prática, ele não tinha esse poder aí que a mídia, que a propaganda prega. E o que está acontecendo aqui, justamente, por exemplo, aqui o Vox. O Vox, ele tem uma voz muito aberta. Aqui na Espanha se diz ultradireita, mas não. O Vox, ele até vota em pautas pautas globalistas, pautas que são defendidas na ONU. No entanto, eles veem esse apoio ao que está acontecendo no Brasil como para ter forças para trazer isso aqui de volta para a Espanha, porque se vocês forem ver, a Espanha já está entregue desde 1930. Em 1930, o José Ortega y Gasset falou até na Rebelião das Massas, isso já vinha acontecendo desde aquela época que idiotizou o espanhol, que o espanhol passou por ditaduras, entre outras coisas. Então, a importância disso, que está acontecendo no Brasil, não é só em benefício do Brasil, é em benefício de todo mundo. Porque a Espanha tem aí um monte de políticas de censura, como a própria Karina falou. Então, há que ter é necessário que esta luta não seja só do Brasil, mas sim de todo mundo, principalmente na Europa. Não só na Europa, porque depois a gente vai ver lá da Crazy. A Crazy está na China lá, dizendo que vai fortalecer, o Partido Comunista Chinês é uma arma também desses globalistas. A China sempre foi uma arma de experimento desses globalistas, e a Crazy está dizendo que eles vão aumentar a parceria deles. Então, isso é de suma importância para o Brasil. Eu espero que ninguém desista, bombardeie ainda mais, porque o inimigo está desnorteado. A gente viu aí que o Alexandre de Moraes começou a falar até de alienígena, com textos prontos, parece aqueles vereadores do PSOL aí, defendendo ideologia de gênero pelas prefeituras aí, com aquele texto pronto, né? O mesmo texto que aquele deputado que se identifica como mulher fala, é o mesmo que o vereadorzinho fala. É igual o texto da Xancha e do Alexandre de Moraes. Perfeito, Rafael. Cara, eu vou te dizer que eu acho que é tão positivo isso que está acontecendo, né? Com essa exposição, como eu citei, né? Que eu chamei de um ariete, né? Do Elon Musk, justamente porque o mundo, ao observar as barbaridades que são muito, muito evidentes, né, que estão acontecendo aqui no Brasil, são tão evidentes que dispensam a necessidade de argumento, inexoravelmente o mundo vai olhar para o seu próprio umbigo e vai dizer, peraí, mas
eu estou vendo algumas coisas parecidas acontecendo por aqui. Ei, eu não quero que esse tipo de coisa aconteça por aqui, não. O que você acha, Diogo? Você acha que a gente vai servir de alerta, né, de passarinho, de canário da mina para o resto do mundo? Eu acho que é uma agenda global e isso cria sinergia do problema. Veja, os alicerces do que as sociedades têm enfrentado, os alicerces do problema são os mesmos. A agenda se embasa no sequestro da produtividade global pelo modelo chinês. Começa lá em 73, ganha força nos anos 90 e esvazia a Europa a partir da segunda metade dos anos 90. Na metade dos anos 2000, a Europa já praticamente perdeu a capacidade produtiva e dali começa a esvaziar a capacidade logística, que vai dar mais trabalho para recuperar. A Europa, portanto, é uma vítima do processo econômico do projeto de dominação, que a Karina tem razão, é global. A segunda metade dessa agenda, para além da econômica, é a política e social. E aí pode colocar a Agenda 2030, que é mais tarde, o que mais tarde depois ganhou também o nome de Agenda Woke, com essas distorções mais profundas da estrutura da sociedade, a relativização do conceito de homem e mulher e tudo mais, elas ganham uma outra proporção. Mas, em linhas gerais, em síntese, para caber em um comentário, a base dessa agenda global é o processo econômico que passa pela centralização produtiva na China, a Agenda 2030, que ganha corpo depois do processo pandêmico. A pandemia, nesse sentido, é o que eu costumo chamar de precedente pragmático. É quando você faz alguma coisa onde é mais aceitável para criar o precedente que será utilizado onde seria menos aceitável depois. Mas aí o precedente já existe. Veja que os instrumentos de repressão associados à Agenda 2030, aquecimento global, esse assunto existia, mas não havia uma agenda repressiva para esse assunto antes. Só se falava sobre isso. Essa agenda repressiva, essas regulamentações e tudo mais, veja que elas seguem os mesmos modelos que foram inaugurados durante o processo pandêmico, em razão do vírus. Afinal, era uma desculpa suficiente para justificar qualquer coisa. Esta foi a lógica. Claro que eles gastaram todas as organizações supranacionais, a desmídia internacional e as autoridades políticas que fundamentaram isso. Porque era uma faca de dois gumes. Se o processo desse certo, eles teriam ferramentas repressivas e autoridades com autoridade reforçada para manter esta agenda. E se desse errado, como deu, graças à internet, em grande medida, eles perderiam a credibilidade e a força desses instrumentos de comunicação, que é o que tem acontecido. Bom, para resumir, é claro que enquanto estas agendas, ou esta agenda, vamos chamar de sino-globalista, para somar todos esses fatores, os globalistas europeus, o globalista americano, associado ao eixo de influência do Partido Comunista Chinês, nos veículos de comunicação, estampado em matérias no Hemisfério Norte, matérias de desmídia, matérias de crachá, falando sobre como o Partido Comunista Chinês aparelhou jornalistas, comunicadores na internet e tudo mais. Então, houve uma centralização das ações, mas que coadunava com interesses europeus e um amparava o outro, interesses das lideranças europeias. Pois bem, muito bem. O que nós estamos vendo agora é o resultado da queda desta agenda. Enquanto a agenda estava predominante, com predominância futura, quer dizer, não só detém muito poder, como tende a deter cada vez mais poder. Quando a tendência ainda era de crescimento e de solidificação da agenda, o mundo não olhava para o que acontecia aqui. Veja, ninguém vai me convencer que as autoridades europeias, que as autoridades norte-americanas, que os presidentes partidários, que os grandes investidores, os grandes empresários não sabiam o que acontecia aqui. O Brasil sempre figurou entre as 10 maiores economias do mundo, entre as 8, até o PT voltar ao local do crime, mesmo depois da pandemia. O Brasil alimenta o mundo, 1,5 bilhão de pessoas diretamente e indiretamente, o resto todo, a cadeia produtiva global de alimentos está embasada no Brasil. Ninguém vai me dizer que o país que tem as maiores reservas naturais do planeta, sob qualquer perspectiva que se avalie, grande produtividade alimentar, figura entre as maiores economias do mundo e é o centro de controle geopolítico da América do Sul, e o mundo todo não sabia o que estava acontecendo aqui. Ora, por favor, eles sabiam. A questão é que, naquele momento, a agenda predominante era esta aí do 2030, woke, o eixo sino-globalista. E, por esta razão, não havia espaço ainda para aqueles que talvez interessasse olhar para cá. Não havia espaço e não havia utilidade em confrontar isso. Então era vista grossa e ouvido moco. O que nós estamos vendo agora, portanto, não é que eles estão descobrindo a América. Puxa, de repente o Cabral chegou aqui e descobriu que o Brasil está sem lei. Não, eles já sabiam. É que agora, com o enfraquecimento da Agenda 2030, já virou 2035 na Inglaterra, 2040 não sei aonde, com
o desabar da agenda woke, que está pagando o mico no mundo inteiro, com figuras inclusive de centro-esquerda, discurso moderado, satirizando as máximas dessa agenda. O que está acontecendo é que agora, com o isolamento da China, sobretudo do ponto de vista econômico, com o enfraquecimento político interno do Partido Comunista Chinês, com as mudanças todas que o mundo está passando em projeção, agora passou a ser interessante olhar para o que acontece no Brasil. É isso que eu vejo. O que eu estou vendo tanto não é que eles estão descobrindo, mas é que agora há o interesse. E isto é resultado de uma onda de alternância que se deu na Europa justamente pelas fragilidades dessa agenda. A fragilidade econômica encontrou reação popular, que encontrou eco na internet, que deu subsídio para quem desejava alternância política, daí o crescimento da direita, que ganhou espaço institucional em bolhas furadas em grande medida pelo Tucker Carlson na política americana e, de novo, pelo Tucker Carlson agora, ganha esta proporção. Eu acho que, portanto, é esse. Acho que lá atrás haviam dois projetos de Brasil. Um projeto padrão Trudeau, e aí sim, dentro dessa agenda maior, aí o Alexandre de Moraes, lá na figura repressiva, e o Lula como um bom fantoche, e um projeto Venezuela, que é o que o PT está tentando implementar. São dois projetos totalitários conflitantes no que eu chamei de inamizade. Tem uma live no meu canal que chama Inamigos, que eu descrevo como eu vejo esse processo, lá de janeiro desse ano, em que eu faço um apanhado geral. E é justamente isso. São dois projetos. E agora os dois têm problemas. Porque o amparo de um, que era o Partido Comunista Chinês Direto, que é o PT, está enfraquecido, e o amparo do outro, que é a agenda global, está em transição. Daí eles estão agora expostos. Acho que esse é o processo que eu vejo aí em linhas gerais.